Estamos de volta pela Nova Nordeste, a sua TV. Hoje recebendo o candidato do PRTB ao Senado para participar do programa, o Laírson Lucena. Agora é a vez das organizações não governamentais. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a Ivanise Laurentino, a primeira lá da ponta, presidente da Associação dos Deficientes de Peixinhos, que é a ADEP. Convidamos também o pastor Jarbas Arruda, presidente da Casa de Recuperação Pelotão de Cristo. Também participa desta entrevista Dulce Vilela, assistente social do Ministério Programa Criança Feliz. Então eu vou começar aqui, depois a gente volta para os jornalistas, com a sociedade civil organizada. Primeiro com a pergunta da Dulce Vilela, assistente social do Ministério Programa Feliz. Pode falar, Dulce, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Pedro Paulo. Nós sabemos hoje que a existência dos abrigos de entidades não governamentais é decorrente da ausência de políticas públicas que possam assistir as nossas crianças em situação de risco. E nós gostaríamos de saber, o senhor como candidato, qual seria a sua proposta, o seu olhar diante a vulnerabilidade das crianças nas ruas, se existe na sua plataforma, como candidato, um projeto, uma proposta que possa assistir melhor essas crianças e evitar que hajam abrigos, porque eles são medidas emergenciais. Pode falar, candidato? Boa noite, Dulce. A sua pergunta, ela vai no cerne da questão do nosso plano de governo, não só como Senado, mas até mesmo como proposta de grupo de partido. Por quê? O nosso plano de governo é justamente família e desenvolvimento. E quando se trata de criança, tem que se imaginar que essas crianças que estão na rua, estão sem abrigo, pensa-se que elas estão sem o abrigo, na verdade, da família. Mas na grande maioria das pesquisas, essas crianças têm uma família. O detalhe é que falta ao Estado dar um pouco mais de assistência à família para que a família tenha condições de ficar e proteger as próprias crianças. Pastor Jarbas Arruda, presidente da Casa de Recuperação Pelotão de Cristo. Boa noite. Paulo. Boa noite a todos. Boa noite, candidato. Boa noite, Pedro. Minha pergunta ao candidato é o seguinte. Nós vivemos hoje uma situação caótica de violência devido às drogas. E o governo federal retrata calamidade pública de saúde. Eu gostaria de saber do candidato se o partido tem algum projeto específico para essa área e como ia funcionar a questão metodológica dessa casa de recuperação. Pastor Jarbas, sua pergunta ela também é importante, mas eu não sei se aqui nós teríamos tempo de dar um panorama em projeto e metodologia. Mas pelo menos apontando brevemente o que é que nós pensamos, o que é que eu como candidato me comprometo, é que sabendo que hoje, principalmente determinadas mazelas que lá estão, como o crack é uma delas, apontadas pelo próprio Ministério de Segurança de Justiça como um dos principais uma das principais epidemias hoje do país, não só falando de Estado, mas do país, nós temos que imaginar que para se solucionar isso, não é só colocar mais policiamento na rua. Tá? A sensibilidade tem que acontecer, mais uma vez, voltando à questão da estrutura das famílias, identificando essas pessoas que, na verdade, são usuários, tentando identificar o grau desse personagem dentro do contexto da criminalidade ou dentro do contexto da marginalidade e, a partir daí, colocar programas que, na verdade, não só integrem ele à sociedade, mas que, de fato, nós possamos também cortar o canal de acesso às drogas. Agora, isso não é um projeto de um governo, isso é um projeto de um tempo necessário, onde não só a sociedade civil participe, mas a sociedade civil participe integrada com as políticas públicas do governo. Ivanise Laurentino, presidente da Associação de Deficientes de Peixinhos. Boa noite, Ivanise. Boa noite a todo o pessoal que está aqui presente. Bem,
É sabido que o terceiro setor exerce o papel do Estado. Hoje, o terceiro setor exerce, infelizmente, o papel do Estado. Então, da mesma forma que é sabido que o custo de um DM é altíssimo, necessitando de inúmeros profissionais capacitados. Então, pergunta-se, qual a proposta do seu partido para a inserção do deficiente no mercado de trabalho, se não é oferecido verba suficiente para a sua capacitação? Candidato. Ivanice, sua pergunta ela é importante, mas ela já aponta uma direção muito mais ousada. Hoje já conseguimos ver algumas empresas num processo cultural fazendo contratação de pessoas que podem ser muito bem integradas no mercado de trabalho, mas quando você fala em capacitação e treinamento, eu acho que esse projeto ainda não é uma coisa discutida, mas é necessário. Quando se trata de programa de governo, quando se trata de um senador, quando se trata de um compromisso, também, mais uma vez, isso não é só para Pernambuco. Isso como política pública, através do processo mesmo da Secretaria da Educação, onde nós podemos instituir não só treinamento, mas também avaliação de que tipo de capacidade ele pode ter mais facilidade para se integrar no mercado de trabalho. Mas isso também de uma forma contínua, porque não se tratam de pessoas que têm as mesmas capacidades ou as mesmas oportunidades que as demais. Uhum. Vamos agora retomar a pergunta aqui com os jornalistas, depois a gente volta para a sociedade civil organizada. Alexandre Farias, você, Alexandre. Candidato, o senhor fala muito em projetos macro, né? Que como senador, o senhor vai priorizar com certeza os projetos macros. Digamos que no Senado tenha espaço para apenas uma aprovação de um único projeto. E de repente tem um projeto micro de Pernambuco e um projeto macro para o país. De que forma você vai tratar isso? Bem, a discussão mais recente de projetos macros estão acontecendo em prol da Copa do Mundo. E o nosso Estado temos aí essa missão pela frente. E quando foi perguntado isso aos gestores do projeto da Copa do Mundo no Brasil, foi colocado que as 3 prioridades eram aeroportos, a segunda aeroportos e a terceira aeroportos. Então, já que o nosso partido ele tem como fundamentação o projeto do Aerotrem, que dá uma maior viabilidade ao transporte de massa, e sendo não só a questão visionária, mas uma questão de implantação real, eu colocaria como projeto macro o Aerotrem. Agora, na lógica do macro, já saindo do espaço região metropolitana, onde nós poderíamos estar integrando, de fato, como podemos dizer, um viés para o Estado como um todo, norte, sul e o interior do Estado. Júlio Veríssimo, vamos lá, Júlio, você. A pergunta que eu faço para o candidato é: o que acha da consciência política, candidato? Júlio, sua pergunta ela é bastante democrática, porque consciência política eu vejo como um aprendizado que não só tem que ser dos políticos, mas também daquelas pessoas que estão na sociedade. E é havendo essa consciência política das duas partes que nós podemos ter um diálogo, porque a política ela está em todos os meios. A consciência política vai depender justamente dessa discussão como uma negociação para que possamos ter um resultado que seja satisfatório para as duas partes. Ok. Antônio Marcos, pode falar? Candidato, com o problema ocorrido recentemente em Palmares com as enchentes, a gente chega nesse período de campanha e os candidatos dizem que vai resolver a solução para a habitação das comunidades ribeirinhas. O senhor tem algum projeto para a solução definitiva da retirada dessas pessoas, dessa população que vive em situação de risco nas encostas dos rios? Sim, nós temos um projeto chamado Habitar Melhor. Esse projeto, na verdade, que faz parte do plano de governo do partido, no viés do qual ele tem uma característica não só
de retirar as pessoas que hoje estão em risco, mas também de conscientizar a população como um todo, falando de estado, falando de diagnóstico, falando de saber onde essas pessoas estão, porque para se transferir depende, mais uma vez, daquela informação que já discutimos aqui nesse mesmo programa sobre a distribuição dos investimentos. E aí nós teríamos não só as pessoas saindo das áreas de risco, mas também tendo a consciência e não só a consciência, o Estado promovendo os locais adequados, com infraestrutura adequada, para que essas pessoas não vá